Quero começar hoje aqui sentada no lugar de William Vac, apresentando os meus convidados de hoje, os convidados do nosso programa. Cristina Helena Mello, economista, está aqui conosco, estreando no WW, né, Cristina? Bem-vinda. Rafael Cortez, cientista político, e Daniel Hittner, nosso diretor de Brasília. Boa noite a todos. O Produto Interno Bruto brasileiro foi o quinto que mais cresceu no segundo semestre entre os países do G20. Os números são da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A alta de 0,9% veio bem acima das expectativas, como eu disse há pouco. Vamos ver a reportagem de Saulo Tiossi. O mercado esperava um crescimento de cerca de 0,3%, mas o número oficial dessa sexta-feira veio bem acima, 0,9%. Os agentes financeiros já haviam errado para baixo no primeiro trimestre, quando a economia avançou 1,8%. A nova surpresa reforçou o otimismo do ministro da Fazenda, que subiu para 3% a expectativa de alta do PIB em 2023, bem acima do que o mercado acreditava no início do governo Lula. As projeções médias do mercado eram de um crescimento inferior a 1%. Portanto, em relação ao que estava sendo projetado para a economia brasileira no começo do ano pelo mercado, nós estamos com um crescimento 3 vezes superior ao que estava sendo pensado no começo do ano. O pessimismo não é de hoje. Da queda de 3,3% no ano da pandemia, quando se falava num tombo bem maior, passando pela retomada de 5% em 2021 e dos quase 3% em 2022, o mercado se viu ao longo destes anos refazendo para cima as projeções do PIB. O presidente do Banco Central falou em Nova York, num evento para empresários, sobre a possível causa do desalinhamento das expectativas do mercado. A gente começa a ver cada vez mais que as diversas reformas que foram feitas pelos governos, com apoio do Congresso, que foi super reformista, essas reformas cumulativamente estão começando a ter efeito. Então a gente tem essa descrença em relação ao crescimento brasileiro, porque o crescimento passado foi muito baixo, mas a gente já vem de um período de mais de 15 meses com surpresa positiva no crescimento o tempo todo. O que leva a crer que talvez o efeito cumulativo dessas reformas esteja começando a fazer efeito, ainda que seja difícil demonstrar empiricamente. Desta vez, o Produto Interno Bruto surpreende não só pelo número em si, mas pela abrangência nos setores produtivos. O setor de serviços cresceu 0,6%, a indústria avançou 0,9%. Foram os grandes destaques, diferentemente do primeiro trimestre, quando a agropecuária puxou praticamente sozinha a alta do PIB. Depois do resultado mais recente do PIB, o presidente Lula voltou a criticar Campos Neto pelos juros altos e disse que não adianta crescimento econômico sem distribuição. A gente não pode ficar assistindo na televisão que o PIB cresceu, mas não foi distribuído, porque nunca foi nesse país. O PIB começou a crescer e a ser distribuído quando nós resolvemos aumentar o salário mínimo em 77%, quando nós governamos esse país da outra vez. Tá aí, acabei de dizer, né? Sem bravata, mas tá bom. Mas no mundo político a bravata cabe. Cristina, eu vou começar com você. Na minha abertura aqui, eu tratei um pouco de um questionamento sobre o PIB potencial do Brasil, né? Esse termo que quer demonstrar qual é a capacidade de crescimento da atividade econômica. E é uma referência de distorções que a economia vai sofrendo se ela cresce mais do que ela pode. Então, queria ouvir a tua avaliação sobre o PIB, esse balanço entre reformas, coisas mais conjunturais, coisas mais estruturais, e se você entende que a dinâmica realmente mudou. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, Thaís. Bem, veja, com certeza a dinâmica mudou, né? Nós tínhamos uma economia que estava, de alguma forma, represada. Nós fazemos um ajuste fiscal num modelo mais clássico. O modelo proposto agora é um modelo que tem uma acomodação no arcabouço fiscal. E eu acho que a gente está usando os mesmos elementos que se usou em 2003. A gente vinha de um governo também com esforços enormes de produção de um superávit primário, que continha o crescimento econômico, com uma taxa de juros elevada, que continha preços. E o segredo foi ter compromisso fiscal,
né, e conceder estímulos ao crescimento econômico. Qual que é o problema desse modelo? O problema desse modelo é que ele precisa olhar para a indústria de bens de capital, de máquinas e equipamentos. Então, se a gente for olhar o desempenho da economia na sua composição, a gente vai ver que não houve um expressivo movimento de investimento, ou seja, a capacidade de produzir não aumentou. Então, se você aumenta a produção e força essa capacidade de produção, isso acaba acontecendo com perda de competitividade e a gente acaba brecando esse crescimento econômico em função de restrições de balanço de pagamentos. Então, esse é um modelo que a gente sabe que tem um voo curto, né? A gente gostaria de ver que essas reformas olhassem fundamentalmente para os investimentos produtivos, para a indústria de máquinas e equipamentos, porque essa, sim, dá o tom do crescimento econômico de uma forma estruturada e alicerçada. Já quero voltar com você aqui para a gente tratar um pouco mais dos setores. Daniel, estou indo a Brasília, nós vimos a reação do Haddad, vimos a reação do Lula, hoje foi clima de comemoração por aí, mas ainda tem um desafio gigante que a gente vem tratando dele aqui no WW, né, há semanas, o desafio fiscal, o desafio de aumentar receitas, e ninguém sabe, assim como os economistas estão errando, talvez a gente erre muito para entender qual será o impacto das medidas de aumento de receita, por exemplo, nessa atividade econômica que melhorou. Boa noite. Boa noite, Thaís, boa noite a todos os meus colegas de bancada. Thaís, acho que em primeiro lugar é preciso que economistas de forma geral e nós mesmos calcemos as sandálias da humildade, porque se 6 meses atrás a gente falava de um PIB menor do que 1% em 2023, até alguns falavam em possibilidade de recessão, agora a gente tem quase que por um efeito estatístico ali o PIB rumando para mais de 3% de crescimento neste ano. Hoje os economistas do governo, de forma geral, estavam celebrando muito esse resultado e dizendo o seguinte, ironicamente, né? A curva de Phillips não está nas melhores fases. Curva de Phillips, para os economistas, só os economistas vão entender, é aquela curva que demonstra um trade-off entre desemprego e inflação. Agora, se a gente for dissecar um pouco melhor esses números do PIB, o que me chama a atenção é que houve um crescimento muito forte do consumo das famílias, e aí isso pode estar muito atrelado a um Bolsa Família turbinado, e muito atrelado também ao consumo, o PIB também cresceu muito do lado do consumo do governo, depois de uma PEC da transição que turbinou o próprio orçamento de 2023. O número que chama atenção negativamente, apesar do bom resultado do PIB, é o investimento. E o investimento ainda não deu mostra de recuperação e de sustentabilidade. Então, são ótimos números, há motivos de comemoração, o governo, óbvio, está celebrando isso e não está querendo dar muito o braço a torcer, não, de que foram reformas anteriores, um festival ali de mudanças regulatórias. A gente teve desde mudança no marco do saneamento, liberdade econômica, marco do gás natural. O governo não está muito atribuindo a isso, não. Está dizendo, olha, está difícil de entender porque a gente teve afrouxamento monetário no mundo inteiro durante alguns anos, durante a pandemia, depois a própria pandemia, depois a gente teve a guerra na Ucrânia. Tudo isso deu uma chacoalhada na economia e desregulou um pouco a bússola. Sim. Agora, está todo mundo celebrando, isso é fato. Claro, né? Rafael, hoje saiu uma pesquisa aqui em São Paulo, feita na cidade de São Paulo, sobre a aprovação do presidente Lula. Assim como as outras pesquisas estão mostrando, ele tem se recuperado, né, na aprovação, não só dele, mas também do seu governo. A rejeição tem diminuído um pouco, se mantém aquela rejeição clássica ao Lula, que ele carrega há muitos anos. Como é que você enxerga o efeito desse PIBão na percepção do governo Lula? Primeiro, boa noite, Thaís. Boa todo noite. mundo que está, imagina que todo mundo ouvindo o WW de hoje é irrelevante. Assim, não explica totalmente essa recuperação da popularidade, mas uma boa parte da explicação está espaço justamente por aí. Isso porque a gente tinha uma expectativa, como a matéria tratou, de uma economia com maior dificuldade em termos de crescimento. Então, à medida que a economia vai se recuperando, sobretudo afetando o eleitorado de mais baixa renda, como a gente acabou de comentar, uma das surpresas tem a ver com um desempenho importante do consumo das famílias, né? E mais do que isso, quando a gente pensa prospectivamente,
tem chances de que essa surpresa se prolongue ao longo do tempo, né? Porque a gente tem uma perspectiva de política monetária mais frouxa do que também se esperava. As projeções para a taxa de juros, pensando em 24, elas são menores do que eram no passado e, especialmente, a gente pode sentir os efeitos do programa Desenrola, que também pode ajudar nessa entrada de pessoas. Aliás, esse programa ajudou muito a melhorar a percepção sobre Lula, sim, né? Isso também tem um pouco desse componente, a inflação de bens que chamam a atenção, seja no debate público, seja do ponto de vista do componente da cesta básica. A inflação de alimentos nesse período tem uma boa redução. Então, pensando prospectivamente, a tendência é que essa popularidade se mantenha num patamar interessante. E por que isso é bom? Porque, em paralelo a todo esse debate econômico, o governo tem enfrentado questões espinhosas no Congresso. As relações com o Legislativo têm sido difíceis e vão ser especialmente difíceis no segundo semestre, diante das pautas que, no fundo, têm a ver com o aumento de arrecadação. Aliás, a gente, fazer um parênteses aqui, a gente tem tratado diariamente sobre a coisa fiscal, né? E o arcabouço fiscal foi vetado, foi sancionado com alguns vetos, entre eles um controle de distribuição de despesas, né? Para ficarem fora do teto, e o Arthur Lira, presidente da Câmara, né, Daniel, já avisou hoje que não vai, esse veto já não vai passar. Então, esse espinheiro aí, ele está bastante ativo. Cristina, quero voltar com você. O Daniel chamou a atenção aqui para um ponto interessante, que é a questão do desemprego, né? E aí eu volto de novo para a gente investigar um pouco mais a questão do PIB potencial, porque assim, o desemprego está em 7,9%. O rendimento não acompanha, o rendimento tem um crescimento real de 5% em um ano, mas está casado com o processo inflacionário, né? Então temos um desemprego que está historicamente muito baixo, mesmo que não tenhamos investimento. Os dados de emprego que saíram essa semana, tanto de CAGED quanto do PNAD, mostram que há uma recuperação via emprego formal, que é uma característica que não apareceu na recuperação pós-biênio de recessão, indústria extrativa indo muito bem, mineração, petróleo e tal, manufatura mais ou menos, mas serviços ainda muito forte. Então, de novo, voltando, né, como é que você enxerga o equilíbrio entre esse desemprego muito alto, um juro que ainda não baixou, muito baixo, um juro que ainda não baixou totalmente, mas há essa expectativa? Qual é o equilíbrio macroeconômico que está se desenhando? Tá, então, vamos lá. Primeiro, a questão do desemprego, ela também está associada com o comportamento da força de trabalho. Então, a gente teve uma redução na busca por emprego, né? E aí associada a vários fatores também. Então, muito provavelmente, se a gente tiver um aumento na população que vai buscar ativamente emprego, a gente volte a ter uma taxa de desemprego maior. Eu acho que o mercado de trabalho está muito desafiado hoje, a gente tem mudanças na sua composição muito significativas em função das novas tecnologias, então esse é um ponto de atenção que a gente precisa olhar para não cometer o erro de achar que o passado vai explicar o futuro, né? Então, a gente falando aqui nos equívocos de previsão econômica, esse é um dos equívocos que a gente comete, quando a gente extrapola o passado para o futuro com a certeza de que ele vai se reproduzir. Nós temos uma alteração muito expressiva de comportamentos depois da pandemia, de preferências de consumo, a gente tem uma mudança significativa na forma de produzir nas tecnologias e também no padrão quando a gente olha para o setor de serviços, porque não foi o setor de serviços de baixa complexidade que cresceu, foi o setor de serviços de maior complexidade. Então, esse demanda mais mão de obra, com empregos formais mais estruturados e mais qualificação. Isso é diferente de períodos passados, né? A gente tem um outro comportamento. Então, é para observar. Eu acho que esse é um momento em que a gente tem que monitorar o mercado de trabalho para entender que dinâmica que está se estabelecendo e como que ele vai se desenhar no futuro. E o equilíbrio macro? Então, o equilíbrio macroeconômico está muito interessante, porque a gente está com o desemprego baixo, mas a gente está conseguindo reduzir a inflação, né? E isso só está acontecendo porque a taxa de salário não está aumentando na mesma proporção. Então, nós estávamos falando da curva de Phillips, né? A gente pode falar da Nairu. Isso significa dizer o seguinte, que a gente ainda não atingiu aquela taxa de desemprego que vai pressionar os ganhos salariais e, portanto, os custos e causar um processo inflacionário. É isso que eu estava me referindo. A gente teve uma mudança comportamental. Daniel, você enxerga o núcleo tanto da equipe econômica quanto do Palácio tendo um diagnóstico realista dessa composição aqui, desse quadro que a Cristina nos descreveu?
O que eu ouvi hoje, Thaís, algumas reflexões até que eu coloco talvez para a professora Cristina nos auxiliar. Um questionamento muito grande sobre o que tem se falado até agora de PIB potencial. Porque se for verdade que o PIB potencial é ali de 1,5%, 2%, não muito mais do que isso, e a gente está crescendo ao ritmo de 3% ao ano, portanto, alguma coisa expressivamente além do PIB potencial, mas com a inflação também caindo fortemente, quer dizer, a inflação que no começo do ano se esperava ali acima de 5% ao ano, baixando consistentemente semana após semana, mês após mês e já entrando numa previsão ali para o ano que vem abaixo de 4%, isso está claro. Então, o raciocínio foi muito esse. Será que está certo ficar amarrado? Será que está certo ficar preso à ideia de que o nosso PIB potencial é mesmo de 1,5%, de 2% de crescimento ao ano? Será que a gente não pode ir um pouquinho além disso sem pressionar a inflação? Essa é a pergunta que eu tratei hoje com vários economistas aqui. Já vou dar mais um detalhe sobre as conversas que eu tive, mas antes quero ouvir o Rafael sobre a diferença entre o realismo e o otimismo, né? Ontem tratamos muito do excesso de otimismo do governo, por exemplo, com relação ao ganho de receita. E ganho de receita tem a ver com mudança em cobrança de tributo, mas tem a ver com crescimento também, né? Então, ontem, por exemplo, no orçamento, a previsão era de crescimento de quase 2,5% ano que vem, muito acima do que o mercado hoje prevê. E com a sequência de surpresas positivas, a gente pode dizer, mas será que agora também não está errado, né? Como é que você entende, do ponto de vista da política e da percepção da política, inclusive da resposta da política no Congresso Nacional, a diferença entre ser realista e ser otimista? Eu acho que esse ponto vai ser importante, Thaís, porque, no limite, esse realismo versus otimismo vai, de alguma maneira, condicionar essa agenda no segundo semestre. A gente está discutindo aqui o quanto isso é consistente ou não, se esse PIB potencial aumentou ou não. Mas se a gente pegar agora nesse curto prazo e nesse próximo ano, tem ainda uma chance de termos um cenário mais espinhoso, por duas razões, uma de fora e outra doméstica. A de fora, a gente pode ter uma economia internacional mais barulhenta, né? A gente tem visto aí taxa de juros com sinais de que ela vai ficar um pouco mais alta por um período mais longo. Os arranjos lá ainda está longe de consertar. E a gente já viu a taxa de câmbio, já que buscava patamares mais apreciados, já estão um pouco mais de barulho. E aí, nesse ambiente, né, se eventualmente esse cenário se mostrar realista, a gente vai ter uma dependência dessa agenda que você colocou, né, que é a agenda do governo tentar realmente minimizar essa questão fiscal, né, aumentando receita, porque em algum momento isso pode ser o condicionante se vamos ter uma taxa de juros mais baixa ou se não vamos. E aí volta essa questão política. A gente ainda tem um cenário difícil, né, um rearranjo de agenda difícil. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, hoje deu um recado dizendo, olha, talvez o governo não consiga esses projetos de aumentar a receita. Tudo bem que ele está fazendo uma barganha política no momento da reforma ministerial, mas essa é uma batalha difícil. Esse é um Congresso que gosta de desoneração, acabou de aprovar a desoneração para setores da economia, mesmo o governo não querendo, e agora vai ter que aprovar uma agenda que não é a cara dele. Isso vai ajudar a pensar essa economia pensando aí nos próximos meses. Cristina, eu preciso fazer uma declaração aqui. Hoje, quem me fez a provocação mais forte sobre o pensar da coisa do PIB potencial foi o Samuel Pessoa, seu colega economista. Conversamos bastante, conversei com vários outros economistas, mas a minha conversa com ele foi muito legal. E ele, por exemplo, trouxe questões sobre a produtividade do trabalho no Brasil, que viveu picos de alta e de tombos clássicos nesses últimos 10 anos, mas talvez, na média, algum ganho da produtividade do trabalho pode fazer parte dessa composição de um arranjo melhor para a economia. Então, só para nomear aqui de onde veio a minha provocação para essa leitura, essa análise. E, para terminar, eu preciso te perguntar a sua perspectiva para investimento, né, que foi o ponto negativo que você e Daniel trouxeram aqui. Do ponto de vista do investimento privado, por exemplo, nós temos um governo que quer aumentar o investimento público. Como é que você vê o balanço das fontes de investimento e isso atuando no crescimento da economia?
Veja, Thaís, esse governo tem trabalhado muito corretamente as expectativas para o futuro, para trabalhar um cenário de investimento mais propositivo. Mas não houve nenhuma ação que atuasse no sentido de remover os limitantes ao investimento, que são questões simples, né, de burocracia, questões de financiamento, de taxa de juros, de acesso a recursos. Então, assim, a gente vê que não houve ali um movimento mais propositivo, direcionado principalmente à indústria de transformação e, como eu disse, isso teria ali algum impacto sobre a indústria de máquinas, equipamentos e bens de capital. Então, falta essa agenda, né? Essa é uma agenda importante que precisa ser construída e que ainda não foi. Nós temos empresas no nosso país que são mais produtivas do que os nossos concorrentes no exterior e, no entanto, não têm competitividade. Então, produtividade não é tudo. É quase tudo, mas não é tudo, né? Como diz o Paul Krugman. A gente tem que olhar para a competitividade das nossas empresas. E aí, esse é um conjunto que a gente precisa olhar. Eu acho que, para ser justa e para ser correta, talvez a batalha maior já está sendo vencida, que é a da reforma tributária, porque isso vai, de alguma forma, né, tirar um componente de uma guerra fiscal entre estados que era bastante desonesta, né, do ponto de vista de um marco regulatório correto para a competição. E, ao mesmo tempo, essa reforma tributária vai promover para as empresas uma simplificação na hora da arrecadação, em que elas vão poder alocar recursos mais eficientes na produção, né? Então, assim, esse passo foi dado, esse passo era um passo essencial, esse era um passo importante. Mas falta criar uma agenda aí que olhe para essa indústria, olhe para a competitividade e olhe para uma outra estratégia de inserção internacional. Acho que a Cristina está nos dando um chamado aqui, viu, Daniel e Rafael, de realismo, a gente brincando aqui entre realismo e otimismo, Cristina, porque ainda tem muita coisa para arrumar no Brasil, né? A gente não pode empolgar com o PIB achando que ele vai resolver nossos problemas. Muito obrigada. Mas já é um ótimo começo, Mas já é um né? ótimo começo, claro, porque sem crescimento também não se resolve, né? Quer dizer, ter crescimento econômico já se resolve. A Cristina continua com a gente, então pronto. Então, eu ia me despedir de você antecipadamente. Olha que mal educado. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalozinho. Daqui a pouco a gente trata da decisão do Supremo Tribunal Federal, que formou maioria para que os sindicatos cobrem contribuição sindical a todos os empregados. A gente volta já.